Vamos para mais uma videoaula de revisão e correção, pessoal. É ainda a apostila do primeiro bimestre, tá? Então, tenham elas em mãos, o lápis, a borracha e o caderno para a gente poder fazer as correções aí, tá bom? Então, abram lá em língua portuguesa, nas páginas 41, 42 e 43. Então, pessoal, nessa atividade, vocês tinham que ter lido o textinho lá da galinha choca para poder responder às atividades lá da página 43, tá? Então, podem ler mais uma vez para vocês relembrarem, né, sobre o que está falando esse texto e vamos fazer as atividades. Então, no número 3, lá da página 43, pedia para vocês assinalarem nas respostas corretas as questões a seguir. Então, a letra A. O que esse texto ensina a fazer? Esse texto ele ensinava a fazer um jogo, um galinheiro ou um brinquedo? Estava muito fácil, né? Esse texto ele ensina a fazer um brinquedo. Agora, a letra B. De onde o texto foi retirado? Foi retirado de um jornal, de uma revista ou de um livro? Como que a gente faz para descobrir essa resposta, né? A gente precisa ir lá no final do texto e ler lá da onde que esse texto foi retirado, tá? E daí a gente descobria que esse texto ele foi retirado de uma revista, tá bom? Agora a letra C. A que público o texto se destina? Ao público infanto-juvenil ou ao público adulto? Bom, se está ensinando a fazer um brinquedo, né? Tá óbvio que esse texto ele se destina ao público infanto-juvenil, pessoal. Então, dei uma conferida, ver se vocês colocaram certinho o xizinho aí. Agora, no número 4, pedia para vocês copiarem o título do texto, né? Então, era só voltar lá na página 41 e o título do texto é Galinha Choca. E não se esqueçam de anotar aí na frente do número 4, tá? Agora, atividade número 5. Leia o verbete a seguir. Então, tá assim, chocar. 1. Cobrir os ovos, aquecendo-os com o corpo para que se desenvolva o embrião e nasça a ave. Então, pessoal, agora responda: o que é uma galinha choca, né? Essa resposta é uma resposta pessoal. Pelo tudo que vocês já leram do texto, né? Lá da página 40 também, da página 41, 42. O que que vocês podem escrever aí, né? O significado do que é uma galinha choca, tá? Então, muito fácil, né? Aí em cima tem o significado da palavra chocar. O que é chocar, né? É cobrir os ovos para aquecer ele, deixar eles quentinhos para nascer o embrião e para desenvolver o embrião e nascer a ave, tá bom? Agora, ainda na página 43, tem o exercício 6. Esse exercício 6, bastante gente ficou com dúvida, então presta bastante atenção, tá? E vejam se vocês conseguiram acertar aí. Se acertou, ótimo, põe o certinho. Se não, apaga e faz o certo. Então, a letrada número 6 fala assim: localize e copie os subtítulos ao lado do conteúdo de cada uma das partes do texto. Então, pessoal, subtítulo é assim, o texto ele tem o título, né, que vocês já copiaram lá, que é a galinha choca, e depois do título, os próximos títulos a gente não vai chamar de título de novo, a gente vai chamar de subtítulos, tá bom? Que é um novo título para aquele mesmo texto, tá? É um título que está no meio do texto, só que a gente não chama de título, a gente chama de subtítulos, tá? Aí ele estava perguntando: qual dos subtítulos apresenta a lista de material? Então, vocês tinham que ir lá na página 42, olhar os 3 subtítulos que tinha lá. Os subtítulos, eles estavam com uma letra mais escura, tá? Tava com um preto mais escuro, assim, que a gente chama de negrito, tá bom?
O que apresenta a lista de material é o você vai precisar de. Então, vocês tinham que ter anotado aí nessa linha, né? Você vai precisar de, que é o que estava apresentando a lista de material. Depois, fornece as instruções a serem seguidas. Qual subtítulo estava fornecendo as instruções a serem seguidas? É a criação de galinhas começa, tá? Que é o segundo subtítulo lá do nosso texto, como vocês podem ver na página 42. E o terceiro, qual desses explica como funciona o brinquedo? É o último, né? Cocoricó que não vem do gogó. O último subtítulo é o que está apresentando, que está explicando como funciona o brinquedo, tá bom? Então, confiram de vocês aí para ver se vocês acertaram. Agora, na letra B da número 6, está pedindo para assinalar qual dos quadros a seguir apresenta a estrutura do texto da galinha. O que é a estrutura? Como que ele é o formato dele, o formato desse texto, tá? O primeiro tem o modo de fazer, depois o material necessário e depois como funciona. O segundo, como funciona, o modo de fazer e o material necessário. Ou o terceiro, o material necessário, o modo de fazer e como funciona, né? Então, tá bem simples aí mostrando pra gente que é o quadradinho, o terceiro quadradinho, né? Primeiro vem o material que a gente vai precisar, o material necessário. Depois o modo de fazer e depois como funciona esse brinquedo, tá bom? Confiram de vocês aí. Agora, lá na atividade de matemática, tá? Na parte de matemática da apostila, a gente vai fazer a correção das páginas 54, 55, 56 e 57, tá? Essas atividades, pessoal, na verdade, elas são continuação da aula passada que nós estávamos vendo sobre gráfico e tabela, tá? Então, olha só. O número 3 fala que o João, né, ele está vendendo picolés e tem o gráfico aí da quantidade de picolés que ele vendeu. E os sabores. Então, a gente pode ver que de limão ele vendeu 40, só olhar aqui na tabela, no gráfico, ó. De limão ele vendeu 40, de abacaxi ele vendeu 50, de uva tá aqui mais ou menos na metade, então foi uns 35 picolés de uva, e de morango ele vendeu 50, tá? Só olhar aqui no nosso gráfico, a gente já sabe a quantidade de picolés que ele vendeu e o sabor de cada um deles, tá? Então, agora a gente vai responder 4 perguntinhas sobre esse gráfico bem simples, ó. Letra A. Quantos picolés de abacaxi foram vendidos? Então, a gente vai lá no gráfico, procura o abacaxi. O abacaxi subiu até, ó, o número 50, até a reta do número 50. Então, ele vendeu 50 picolés de abacaxi. Letra B. Quantos picolés de uva foram vendidos? Então, a gente vai lá no gráfico, vai procurar uva. E uva está na metade do 30 e do 40. Metade do 30 e 40 vai dar 35, tá? Então, corrijam aí de vocês que a quantidade de picolés de uva foram 35. Letra C. Quais sabores foram vendidos na mesma quantidade? Então, a gente olha aqui no nosso gráfico, ó, qual que os dois que estão na mesma direção, né? Na mesma reta. Tá fácil de ver aqui pela nossa barra. Foram os de abacaxi e morango, que os dois venderam 50, né? E a letra D. Qual sabor foi o menos vendido? Então, qual a barrinha que está mais para baixo? A gente pode ver que é o sabor de uva, tá bom? Pessoal, agora o número 4, tinha lá um desenho, né, dos participantes de um campeonato de futebol. E a partir desse desenho, a gente tinha que preencher uma tabela, tá? Então, olha só. Complete a tabela com a quantidade de meninas e meninos desse time. Então, era só vocês olharem o desenho, contar e colocar o número aí na nossa tabela. Então, vamos lá, ó. Tem aqui na nossa tabela os times, que é o Reis da Bola, que são os que estão de verde. Reis do Futebol, que é as crianças que estão de vermelho. E Donos do Bairro, que é os que estão de azul. Então, vamos lá. Vocês contaram a quantidade de meninas do Reis da Bola, do lado de verdinho,
e contaram 8 meninas, tá? E depois, meninos, nós contamos 3, tá bom? Então, lá do pessoal de verde, são 8 meninas e 3 meninos. Agora, do pessoal de vermelho, que é o time Reis do Futebol, nós temos 5 meninas de vermelho e temos 6 meninos de vermelho lá também. Agora, do time Donos do Bairro, que é os de azul, temos 2 meninas e 9 meninos. Então, confiram de vocês aí, vê se está preenchido certinho a tabela e pode colocar certinho. Agora, pessoal, lá na página 55, que é a letra B do número 4, né? Tinha para vocês pintarem o gráfico de barras relacionado a essa tabela. Então, olhem aqui no vídeo, ó, vocês podem ver como que era para ter ficado o gráfico de vocês. A única coisa que pode ser que esteja diferente são as cores, tá bom? Aqui no meu gráfico, ó, o azul escuro está representando as meninas e o azul claro está representando os meninos. Então, do Reis da Bola, eram para vocês terem pintado lá da quantidade de meninas, que no caso o meu é azul escuro, tá? Era para vocês terem pintado 8 quadradinhos, então vê se vocês pintaram 8 aí, se tá certinho. E dos meninos, que o meu é azul claro, são 3 só, tá? Que a gente pode ver lá na tabela que são 3 meninos, então a gente tinha que ter pintado 3 quadradinhos. Reis do Futebol. Era para ter pintado 5 meninas e 6 meninos. Donos do Bairro, era para ter pintado 2 meninas e 9 meninos aqui no nosso gráfico de barras, tá? Era só pintar os quadradinhos relacionados lá à nossa tabelinha da página 54. E depois que vocês pintaram o gráfico, tinha ainda algumas perguntinhas para responder. Então, vamos lá. Letra C. Qual o time que tem mais meninas do que meninos? Fica muito fácil da gente ver isso no gráfico de barras que vocês pintaram, tá? No caso aqui, ó, é o Reis da Bola, tá? No Reis da Bola tem muito mais meninas do que meninos, tá certo? Agora na letra D. Quantos meninos tem o time Donos do Bairro? Então, a gente vai lá no nosso gráfico, na nossa tabela. Donos do Bairro. Meninos. Meninos, a gente pode ver que tem 9, né? O que vai até lá em cima são 9 meninos. Letra E. Qual a chance de, ao escolher um aluno do time Reis do Futebol, ao acaso, ele ser menino? Essa letra E, ó, presta atenção, porque é uma coisinha diferente que vocês ainda não viram, tá? Então, olha só. A resposta é 6 em 11, tá? Por quê? Pois são 6 meninos em um total de 11 crianças. Então, quando a gente vai lá no time do Reis do Futebol, né? A gente pode ver que tem 5 meninas e 6 meninos. Quando a gente faz 5 mais 6, dá 11. Por isso que são 6 em 11, tá bom? Então, se você não fez essa, façam aí agora para ficar bem completinho. Pessoal, na letra F, pedia para escrever uma pergunta com base nas informações do gráfico. E em seguida, pedia para trocar de livro com um colega. Como a gente não está, né, em sala de aula, infelizmente, então, essa parte de trocar com um colega, não precisava, né? O que era só importante era que vocês escrevessem uma pergunta baseada nessas informações. Então, vocês podiam fazer vários tipos de pergunta. Por exemplo, quantas meninas tem no time Reis da Bola? Qual é o total de crianças do time Reis do Futebol? Então, tem aí variadas perguntas que vocês poderiam fazer relacionado a esse gráfico ou a essa tabela, tá? Esse daí já era pessoal de cada um de vocês, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai responder algumas perguntinhas olhando nesse gráfico ou nessa tabela que a gente preencheu, tá? Qualquer um dos dois possui a mesma informação. Então, na letra B,
está perguntando qual time sofreu mais gols do que marcou, tá? Então, a gente pode ver lá que foram os donos do bairro, que eles sofreram 12 gols e marcaram só 9. Então, eles sofreram mais do que marcaram. Na letra C, quais times sofreram a mesma quantidade de gols? Então, a gente pode ver lá que foram os Detonadores e Reis da Bola, que tiveram a mesma quantidade de gols sofridos, né? Os dois sofreram 10 gols. Letra D. Qual dos times marcou mais gols? Então, tá muito fácil da gente observar também, né? Tanto na tabela como no gráfico, que foi o Reis do Futebol, que tiveram 15 gols marcados. Agora, na letra E, a gente vai ter que fazer uma continha. Olha o que ele está falando. Saldo de gols é a diferença entre a quantidade de gols marcados e a quantidade de gols sofridos. Determine o saldo de gols do time Reis do Futebol. Então, o Reis do Futebol, eles tiveram 12 gols marcados. Reis do Futebol tiveram 15 gols marcados e 8 gols sofridos, tá? Quando o exercício fala diferença, diferença é a mesma coisa que subtração. Quando ele quer saber a diferença, a gente precisa realizar uma continha de menos. Então, a gente vai pegar o número de gols marcados menos o número de gols sofridos e encontrar essa diferença. Então, vocês tinham que ter realizado essa continha aí. Se caso não realizou, pode fazer ela agora aí no cantinho da apostila mesmo, para vocês verem se vai dar a mesma resposta que da Pro, tá? Então, eles tiveram 15 gols marcados e 8 gols sofridos. E 15 menos 8 é igual a 7, tá bom? Pessoal, agora na letra F, está perguntando quais times tiveram o mesmo saldo de gols, tá? Então, a gente vai ter que realizar, ó, duas continhas agora, tá? A primeira é do Reis da Bola, que a gente vai ter que fazer 12 menos 10, que é igual a 2. E também dos Detonadores, que vai dar 12 menos 10, que é igual a 2, tá? Como que eu sei que é o Reis da Bola e Detonadores que eu tenho que pegar para realizar esse cálculo, né? Só olhar na tabela, a gente vê que os dois têm os mesmos valores, 12 e 10, tá bom? E não se esqueçam de colocar também a resposta aí do ladinho, que são os times Reis da Bola e Detonadores, tá bom, pessoal? Agora, na página 57, eu pedi para vocês estarem realizando a atividade de número 6, que era bem simples, que era só responder a letra A e a letra B de acordo com o textinho que tinha aí, tá? Então, leiam um textinho e confiram a resposta de vocês. Na letra A, perguntava quais as temperaturas mínima e máxima no Catar no verão. Então, pessoal, temperatura mínima é a temperatura baixa, tá? E temperatura máxima é a temperatura alta. Então, vocês puderam ver aí no textinho que a mínima foi de 40 graus Celsius e a máxima foi de 50 graus Celsius no Catar no verão. Na letra B, perguntava as temperaturas mínima e máxima também no Catar, só que agora no inverno. E vocês puderam ver que a temperatura mínima no Catar no inverno é de 15 graus Celsius e a temperatura máxima é de 30 graus Celsius. Olha só, no inverno a temperatura deles máxima é a nossa temperatura no verão aqui no Brasil, tá bom? Agora, gente, são lá as páginas 20 e 21 de ciências, que eu pedi para vocês lerem os dois textinhos que tinha aí, que falava dos ambientes da Terra e o Sol e a variedade de ambientes, para vocês responderem algumas perguntinhas para mim no caderno, tá? Então, peguem o caderno de vocês que tem essas respostas de ciências para vocês conferirem, tá? Então, vamos lá. O número 1 perguntava: a vida na Terra pode se desenvolver em quais ambientes? Então, a vida na Terra pode se desenvolver em ambientes aquáticos, que são os oceanos, rios e lagos, e terrestres, florestas, campos e desertos, tá? Todas essas respostas, pessoal, estavam nos dois textos, tá bom?
Então, era só ler e passar a resposta para o caderno. Número 2. Que seres vivem nos oceanos, rios e lagos? Olha lá. Nos oceanos vivem peixes, baleias, golfinhos, polvos, camarões, algas e muitos outros seres. Nos rios e lagos também encontramos peixes, camarões, caramujos, alguns tipos de plantas, entre outros. Número 3. O que é possível encontrar nos ambientes terrestres? Nos ambientes terrestres é possível encontrar uma variedade enorme de seres vivos, como diversos animais, plantas, fungos e até mesmo bactérias. Número 4. A Terra apresenta ambientes com características bem variadas, gelados, quentes, secos e úmidos. Qual o principal fato relacionado a essas diversidades de ambientes? Ah lá, o principal fator relacionado à diversidade de ambientes é a quantidade de luz e calor do Sol que a Terra recebe, tá? Número 5. Por que algumas regiões recebem mais luz e calor que outras? Isso ocorre principalmente devido ao formato esférico e ao eixo de inclinação da Terra. Número 6. Como são os raios solares das regiões que estão mais próximas à linha do Equador? Os raios solares são mais intensos, por isso essa região é quente. E a questão número 7. Como é chamado uma grande área com características semelhantes em relação ao clima, ao solo, ao relevo e à vegetação? É chamado de bioma. Então, pessoal, confiram de vocês, vê se vocês resolveram certinho. Qualquer coisa, pausa o vídeo, né? Arruma o de vocês e depois volta a assistir, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de revisão e correção. Eu estou com muita saudade de todos vocês, né? Se cuidem aí para a gente poder se encontrar logo, logo. E até a nossa próxima videoaula.